No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT, regras do teletrabalho de Bolsonaro prejudicam o trabalhador, entenda o porquê. 62% dos beneficiários do Auxílio Brasil afirmam que jamais votariam em Bolsonaro. E ainda, entregadores e motoristas iniciaram greve por melhores condições de trabalho. Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br. Publicada na segunda-feira, dia 28, a medida provisória 1108, editada por Bolsonaro, alterou a legislação que trata de questões relacionadas ao trabalho híbrido, caracterizado pela execução de tarefas parte dos dias da semana em casa e parte dos dias da semana na empresa. E passou a prever que apenas empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa podem ficar sem controle de jornada. Ou seja, o trabalhador e a trabalhadora podem ser importunados a qualquer hora por meio eletrônico, seja celular, e-mail ou outras formas de comunicação, fora da jornada, sem contar como tempo à disposição do empregador, regime de prontidão ou de sobreaviso. Antes, a previsão legal abarcava todos os trabalhadores em teletrabalho, independente de como eram desempenhadas e entregues as atividades. Essa mudança foi duramente criticada pelo secretário de Relações de Trabalho da CUT Nacional, o Ari Aloraldo Nascimento. Ele diz que há um movimento no Brasil e no mundo de interesse do empresariado pela expansão das formas de controle do trabalho à distância e pela redução e repasse de custos da atividade econômica das empresas. Aí ele completa que a medida provisória, não por acaso, trata da possibilidade do teletrabalho por produção, sem grados, do direito à desconexão, sem contrapartidas de remuneração, repassando os custos da empresa para os trabalhadores, sem discussão, inclusive, de condições de saúde e segurança e do direito da família à privacidade e outros direitos. É mais um ataque do governo Bolsonaro a quem está trabalhando em casa. Política. Por falar em Bolsonaro, 62% dos brasileiros que recebem o Auxílio Brasil afirmam que jamais votariam em Bolsonaro, segundo pesquisa do Datafolha. O percentual é 7 pontos percentuais maior do que o patamar geral da pesquisa. O Auxílio Brasil, substituto do programa Bolsa Família, uma aposta de Bolsonaro para atrair votos dos mais pobres, é avaliado como um desmonte da estrutura bem-sucedida das redes de proteção social criadas no governo do presidente Lula, como disse a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, ao portal CUT. Atendendo a um número menor de pessoas, o ineficiente e confuso programa de Bolsonaro, o Auxílio Brasil, né? Esse programa de Bolsonaro não contribuiu para melhorar a popularidade dele como ele queria, entre os mais pobres, que reprovam mais o governo do que o conjunto da população. De acordo com a pesquisa Datafolha, para 46% dos brasileiros, o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Outros 25% avaliam como bom e 28% como regular. Entre os que ganham até um salário mínimo, o percentual de ruim ou péssimo sobe para 49%, é quase metade da população. Só 19% consideram o governo ótimo ou bom. Entre os nordestinos, outro alvo de Bolsonaro nas eleições, a situação é pior ainda. Para 54% dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo. O Nordeste é a região do país que tem mais pessoas beneficiadas pelo Auxílio Brasil. 37% dos nordestinos são contemplados pelo programa, segundo o Datafolha, e onde Bolsonaro alcança os menores números de intenção de voto. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas, todas elas com mais de 16 anos, em 181 cidades nos dias 22 e 23 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE, sob o número BR 08967/2022. Em ação. Motoristas e entregadores que trabalham para plataformas como Uber, 99 e iFood entrarão em greve na terça-feira, dia 29, em pelo menos 17 cidades no país. Os trabalhadores reivindicam reajuste nas tarifas e melhores condições de trabalho, condições que ampliem a segurança e reduzam o adoecimento. O movimento deve continuar pelos próximos dias até pelo menos o início de abril. De maneira bem específica, motoristas demandam que a porcentagem de cada corrida que fica com a empresa seja fixada em 20%, que
que o deslocamento até o passageiro seja pago, que o valor mínimo da corrida seja de R$10 e que sejam instaladas câmeras nos carros das motoristas mulheres. Segundo eles, motoristas que trabalham para a Uber nunca sabem o quanto vão retirar pela corrida. É preciso aceitar antes para saber o endereço e, eventualmente, descobrir que a corrida não compensa, ainda mais com os preços da gasolina nos patamares que estão, né? Já os entregadores reivindicam, entre outras coisas, a desobrigação de agendar previamente o horário de trabalho, o fim de 2 ou mais entregas em uma mesma corrida, que o atendimento deixe de ser feito por robôs, o fim dos bloqueios não justificados, a distribuição de pedidos de maneira igualitária entre as modalidades de entregadores e que as taxas sejam reajustadas anualmente. Conforme o movimento, as empresas prometeram reajustar a remuneração dos trabalhadores, logo que a Petrobras anunciou o aumento de 19% na gasolina e 25% no diesel. Só que isso ainda não aconteceu. As empresas, as plataformas não cumpriram com essa promessa. A reportagem é da Rede Brasil Atual. O Jornal do Acute fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.